No coração pulsante de Porto Alegre, onde o sol escaldante beija as ruas de paralelepípedos e o som dos tambores do samba ecoa pelas vielas, nasceu um menino que carregava nos pés a promessa de um futuro dourado. Ronaldinho Gaúcho, ou simplesmente Ronaldo de Assis Moreira, veio ao mundo em um bairro humilde, onde as casas de tijolos aparentes se amontoavam como peças de um quebra-cabeça improvisado. Era Vila Nova, um canto da cidade onde a vida era dura, mas o espírito era leve, alimentado por sonhos que dançavam no ritmo do futebol. Desde pequeno, Ronaldinho, com seus olhos brilhantes e um sorriso que parecia capturar a luz do sol, encontrava na bola sua melhor amiga, sua confidente, sua passagem para um mundo maior. As ruas de terra batida eram seu palco, e os meninos do bairro, seus primeiros adversários e parceiros. Ali, descalço muitas vezes, ele aprendia a dominar a redonda, driblando latas, pedras e até os olhares desconfiados de quem via naquele garoto magricela apenas mais um sonhador entre tantos. A vida em Vila Nova não era fácil. A família de Ronaldinho vivia com pouco, sustentada pelo trabalho árduo do pai, João, um soldador que também jogava futebol amador nos fins de semana, e pela força incansável da mãe, Miguelina, que costurava roupas para complementar a renda. O irmão mais velho, Roberto, já despontava como promessa no Grêmio, o grande clube da cidade, e era o herói de Ronaldinho. Foi com Roberto que ele aprendeu os primeiros truques, imitando os passes e dribles que via o irmão executar nos campos de várzea. Mas Ronaldinho não era apenas um imitador. Ele tinha algo especial, uma chispa que fazia a bola obedecer aos seus pés como se fosse uma extensão de seu corpo. Aos 7 anos, já era conhecido no bairro como o menino que fazia a bola falar. Os mais velhos paravam para assistir, incrédulos, enquanto ele, com um gingado natural, passava por adversários maiores, rindo como se tudo não passasse de uma brincadeira. Futebol para Ronaldinho não era só um jogo, era uma linguagem, uma forma de expressão que transcendia as barreiras da pobreza e da discriminação. Em Porto Alegre, como em tantas cidades brasileiras, o talento no futebol podia ser um passaporte para outra vida, mas também vinha com o peso do julgamento. "Você é pequeno demais", diziam alguns. "Muito franzino", comentavam outros, olhando para seu corpo esguio e suas pernas finas. E havia aqueles que, com um tom mais cruel, questionavam se um menino de Vila Nova, com a pele morena e o cabelo crespo, poderia mesmo chegar longe em um mundo onde o sucesso parecia reservado para poucos. Ronaldinho ouvia, mas não absorvia. Ele tinha uma força interior, uma alegria que parecia blindá-lo contra o veneno do preconceito. Sua mãe, Miguelina, sempre reforçava: "Filho, a bola não vê cor, não vê tamanho, ela só vê quem a ama." E Ronaldinho a amava como ninguém. Aos 8 anos, ele entrou para a escolinha de futebol do São Cristóvão, um clube pequeno do bairro. Era o começo de uma jornada que o levaria dos campinhos de terra aos estádios lotados. No São Cristóvão, Ronaldinho não era apenas mais um jogador. Ele era um fenômeno. Em um torneio local, marcou todos os 23 gols de sua equipe em uma vitória esmagadora. A notícia correu rápido e logo os olheiros do Grêmio começaram a rondar. O clube, um gigante do futebol gaúcho, viu naquele menino não apenas talento, mas uma promessa de renovação. Aos 13 anos, Ronaldinho ingressou nas categorias de base do Grêmio, um momento que marcou o início de sua transformação de menino de rua em jogador profissional. Mas a transição não foi simples. O Grêmio era um mundo diferente, com treinos rigorosos, disciplina militar e a pressão de competir com outros jovens tão talentosos quanto ele. Alguns duvidavam que aquele garoto sorridente, que parecia jogar por pura diversão, pudesse se adaptar à seriedade do futebol profissional. Ronaldinho, porém, tinha um dom raro, ele jogava com leveza, como se o peso do mundo não o alcançasse. Nos treinos encantava os técnicos com dribles impossíveis e passes que pareciam desafiar as leis da física. Fora do campo, conquistava os colegas com seu carisma. Ele era o primeiro a rir de si mesmo, a contar piadas, a transformar um vestiário tenso em um ambiente de camaradagem. Mas havia momentos em que a realidade batia à porta. A família enfrentava dificuldades financeiras e a lesão de Roberto, que o forçou a abandonar a carreira promissora, foi um golpe duro. Ronaldinho, ainda adolescente, sentia a responsabilidade de ser a nova esperança da casa.
Quando o pai João faleceu tragicamente em um acidente na piscina da família, o mundo de Ronaldinho pareceu desmoronar. Ele tinha apenas 8 anos na época, mas a dor daquele dia o acompanharia para sempre. Um lembrete silencioso de que a vida como o futebol podia ser imprevisível e cruel. Foi na dor que Ronaldinho encontrou força. Ele decidiu que honraria o pai jogando com alegria, como João sempre o incentivava. "Faça a bola sorrir, meu filho", dizia o pai, e Ronaldinho levou essas palavras ao pé da letra. No Grêmio, ele começou a chamar a atenção não apenas pelo talento, mas pela forma como transformava o jogo em arte. Seus dribles eram poesia, seus gols, celebrações da vida. Aos 18 anos, já era titular do time principal, enfrentando zagueiros experientes com a audácia de quem nunca conheceu o medo. Em 1999, durante a final do Campeonato Gaúcho contra o Internacional, o maior rival, Ronaldinho, brilhou. Marcou um gol antológico, driblando 3 adversários antes de finalizar com um toque sutil por cima do goleiro. O Estádio Olímpico explodiu em aplausos e Porto Alegre reconheceu, ali estava um craque, mas o sucesso local trouxe novos desafios. O Brasil, com sua paixão avassaladora pelo futebol, também é um país onde a pressão sobre os jovens talentos pode ser esmagadora. Ronaldinho era comparado a outros grandes nomes, como Pelé e Zico, antes mesmo de completar 20 anos. Alguns torcedores do Grêmio, ansiosos por títulos, questionavam se ele era muito brincalhão, se levava o jogo a sério o suficiente. Fora do campo, as tentações da fama começavam a aparecer. Convites para festas, olhares de meninas, propostas de empresários que prometiam o mundo. Ronaldinho, com sua alma de menino, navegava esse universo com um misto de ingenuidade e sabedoria. Ele sabia que o futebol era sua essência, sua âncora. E foi com essa convicção que ele enfrentou o próximo grande passo, a Europa. O salto para o futebol europeu veio em 2001, quando o Ronaldinho assinou com o Paris Saint-Germain da França. Deixar o Brasil não foi fácil. Porto Alegre era sua casa, sua família, seu refúgio. A Europa era um território desconhecido, com um futebol mais tático, menos intuitivo e um público que não conhecia sua história. Em Paris, ele enfrentou o choque cultural, o frio cortante e a desconfiança de uma imprensa que o via como um brasileiro exótico. Alguns jornalistas franceses questionavam se ele, com seu estilo solto e seus dribles extravagantes, poderia se adaptar à rigidez do futebol europeu. Ronaldinho respondeu em campo. No Parque dos Príncipes, ele começou a mostrar ao mundo o que o Brasil já sabia. Sua magia era universal. Gols de falta, assistências milimétricas e dribles que deixavam defensores no chão fizeram dele a nova sensação do PSG. Mas nem tudo era glamour. No PSG, Ronaldinho enfrentou técnicos que queriam moldá-lo, obrigá-lo a jogar de forma mais europeia, menos brasileira. Ele resistiu, fiel à sua essência. Fora do campo, a vida noturna parisiense o seduzia. E ele, jovem e cheio de energia, às vezes se perdia nas luzes da cidade. A imprensa começou a rotulá-lo como festeiro, um estigma que o acompanharia por anos. Ainda assim, seu talento era inegável. Em 2002, ele foi convocado para a seleção brasileira, onde brilhou na Copa do Mundo ao lado de Ronaldo e Rivaldo. Seu gol de falta contra a Inglaterra, um chute que parecia desafiar a lógica, colocou seu nome na história. O mundo agora sabia quem era Ronaldinho Gaúcho. O próximo capítulo de sua jornada seria ainda mais grandioso. Em 2003, o Barcelona, um dos maiores clubes do mundo, bateu à sua porta. Ronaldinho, com seu sorriso de menino e sua bola encantada, estava pronto para conquistar a Catalunha e o planeta. Mas, por trás do brilho, ele carregava as lições das ruas de Vila Nova, a humildade de quem veio de baixo, a alegria de quem joga por amor e a força de quem superou a dor. Ele não era apenas um jogador, era um símbolo do Brasil, um embaixador da ginga, da malandragem, da arte que nasce onde o asfalto acaba e o sonho começa. Das ruas de Porto Alegre aos holofotes de Barcelona, Ronaldinho provou que a bola, quando amada, pode mudar tudo. Quando o Ronaldinho Gaúcho pisou no Camp Nou, o estádio do Barcelona, ele não era apenas um jogador chegando a um novo clube. Ele era uma faísca destinada a reacender a chama de um gigante adormecido. O Barcelona, naquela época, vivia anos de sombras, sem títulos expressivos e com uma torcida ansiosa por um salvador. Ronaldinho, com seu sorriso que parecia carregar o sol do Brasil, tornou-se esse herói.
Ele não apenas trouxe troféus, mas transformou o futebol em uma celebração, um espetáculo de alegria que fez o mundo se apaixonar novamente pelo jogo. Mas, como toda grande história, a dele também foi marcada por tempestades, desafios pessoais, pressões esmagadoras e a luta para manter viva a magia que o tornou único. Este capítulo não é sobre as ruas de Porto Alegre ou a ascensão de um menino humilde. É sobre o auge de um ícone, os custos da fama e o legado que Ronaldinho deixou, não apenas nos gramados, mas nas almas de quem viu sua arte. Em Barcelona, Ronaldinho encontrou o palco perfeito para sua genialidade. Sob o comando de Frank Rijkaard, um técnico que entendia a alma do futebol ofensivo, ele se tornou o maestro de uma orquestra que misturava a precisão europeia com a ginga brasileira. Desde seu primeiro jogo contra o Sevilha, ele mostrou que não estava ali para ser apenas mais um. Naquele dia, marcou um gol que fez o Camp Nou tremer, recebeu a bola no meio-campo, driblou 2 adversários com a leveza de um dançarino e chutou com uma força que parecia desafiar a gravidade. A torcida, que inicialmente o olhava com curiosidade, agora o adorava. Ronaldinho não jogava, ele encantava. Seus dribles elásticos, seus passes sem olhar, seus gols de ângulos impossíveis, tudo isso era mais do que técnica. Era poesia e movimento, uma ode à liberdade que o futebol representa para o povo brasileiro. Os anos de 2004 a 2006 foram o ápice de sua carreira. Ronaldinho liderou o Barcelona a 2 títulos consecutivos da La Liga, algo que o clube não conseguia há anos. Mas o momento mais glorioso veio em 2006, quando o Barça conquistou a Liga dos Campeões, derrotando o Arsenal na final. Ronaldinho não marcou naquele jogo, mas sua presença era sentida em cada jogada, em cada passe que abria defesas como se fossem feitas de papel. Ele era o coração do time, o líder que inspirava jovens como Lionel Messi, então um garoto tímido que observava, maravilhado, o mestre em ação. Fora do campo, Ronaldinho era igualmente magnético. Ele dançava samba nas comemorações, abraçava os torcedores, fazia piadas em entrevistas. Em um mundo onde os jogadores muitas vezes se escondem atrás de assessores, ele era autêntico, um carioca de alma, mesmo sendo gaúcho de nascimento. Em 2005, Ronaldinho alcançou o topo do mundo ao ganhar a Bola de Ouro, um reconhecimento que coroava sua genialidade. Naquele mesmo ano, ele protagonizou um dos momentos mais icônicos de sua carreira, o jogo contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. O Barcelona venceu por 3-0 e Ronaldinho marcou 2 gols, o segundo deles após driblar 4 defensores com uma facilidade desconcertante. Quando terminou a partida, algo raro aconteceu. A torcida do Real Madrid, conhecida por sua exigência, aplaudiu de pé. Era como se, por um momento, as rivalidades fossem esquecidas e todos reconhecessem que estavam diante de algo maior, um artista que transcendia o esporte. Esse jogo não foi apenas uma vitória, foi a consagração de Ronaldinho como um dos maiores de todos os tempos. Mas o brilho intenso de uma estrela muitas vezes vem com sombras. A fama de Ronaldinho, que o elevou a um status de ídolo global, também trouxe um peso que nem mesmo seu sorriso podia carregar sempre. Em Barcelona, ele era mais do que um jogador. Era um símbolo, uma marca, um embaixador do clube e do Brasil. Com isso, vieram as expectativas esmagadoras. A imprensa espanhola, que antes o idolatrava, começou a escrutinar a cada passo seu fora do campo. As noites em boates, as festas com amigos, o estilo de vida boêmio, tudo isso era amplificado, transformado em manchetes sensacionalistas. Ronaldinho está perdendo o foco, diziam alguns. Ele não treina como deveria, acusavam outros. O rótulo de festeiro, que já o perseguia desde os tempos do PSG, voltou com força. Para os brasileiros que conhecem a cultura do samba e da celebração, isso era apenas Ronaldinho sendo ele mesmo. Mas na Europa, onde a disciplina muitas vezes supera a paixão, ele era julgado com rigor. A pressão não vinha apenas da mídia. Dentro do Barcelona, o clube passava por mudanças. A chegada de novos jogadores e a ascensão de Messi como uma nova estrela começaram a mudar a dinâmica do time. Ronaldinho, que sempre foi o líder incontestável, agora dividia os holofotes. Ele nunca demonstrou ciúmes, pelo contrário, adotou Messi como um irmão mais novo, ensinando-o a lidar com a pressão e a jogar com alegria.
mas internamente Ronaldinho sentiu desgaste. As lesões começaram a aparecer, pequenas, mas frequentes, minando sua explosão física. O treinamento intenso, que nunca foi sua parte favorita do futebol, tornou-se um fardo. E em casa, longe dos olhares do público, ele enfrentava suas próprias batalhas. A saudade da família, a responsabilidade de ser o provedor, os amigos que pediam ajuda constante, tudo isso pesava em seus ombros. Em 2008, após 5 anos mágicos, Ronaldinho deixou o Barcelona. A saída não foi amigável como os torcedores esperavam. A diretoria, liderada por Pep Guardiola, acreditava que ele não se encaixava mais na nova filosofia do clube, que priorizava disciplina e intensidade. Ronaldinho, com seu estilo livre e sua relutância em se moldar a um sistema rígido, foi visto como um risco. Ele partiu para o Milan, na Itália, mas o Ronaldinho que chegou a Milão não era o mesmo que encantara o Camp Nou. As lesões persistiam, a confiança oscilava e a imprensa italiana, ainda mais implacável que a espanhola, não perdoava seus deslizes. Ainda assim, ele teve momentos de brilho, como o gol antológico contra a Atalanta, quando driblou o goleiro com um toque sutil antes de marcar. Mas esses momentos eram raros, como estrelas brilhando em um céu encoberto. Foi nesse período que Ronaldinho enfrentou seu maior desafio, provar que ainda era relevante. No Brasil, os torcedores nunca duvidaram dele. Para eles, ele era o rei, o menino que trouxe a Copa de 2002, o craque que fez o mundo dançar com a bola. Mas, na Europa, as críticas cresciam. Ele está acabado, diziam os analistas. Aos 30 anos, não tem mais o que oferecer. Ronaldinho ouvia, mas, como sempre, respondia com ações. Em 2011, ele voltou ao Brasil para jogar no Flamengo, um retorno que reacendeu a paixão do país. No Maracanã, ele mostrou lampejos do velho gênio, gols de falta, dribles que levantavam a torcida, passes que pareciam pintados com pincel. Mas o Flamengo, com seus problemas internos, não era o ambiente ideal. Após desentendimentos com a diretoria, ele partiu para o Atlético Mineiro, onde, contra todas as expectativas, viveu uma segunda juventude. No Galo, Ronaldinho encontrou um clube que o abraçou sem exigir que ele mudasse. Sob o comando de Cuca, ele jogou com a liberdade de seus melhores dias. Em 2012, liderou o Atlético ao título da Libertadores, o primeiro da história do clube. Seu gol contra o Olímpia na final foi um lembrete ao mundo. Ronaldinho ainda era mágico. Aos 33 anos, ele provou que o talento, quando aliado à paixão, não envelhece. Mas, mesmo nesse momento de glória, ele sabia que o fim se aproximava. O corpo já não respondia como antes, e a mente, cansada de anos sob os holofotes, buscava paz. Fora dos gramados, Ronaldinho construiu um legado que ia além do futebol. Ele sempre foi mais do que um jogador, era um embaixador da cultura brasileira. Seus comerciais para marcas globais, como Nike e Pepsi, mostravam-no dançando, sorrindo, celebrando a vida. Ele criou a Ronaldinho Soccer Academy, um projeto que levava o futebol a crianças carentes, dando a elas a chance de sonhar, como ele sonhou em Vila Nova. Em suas visitas a comunidades, ele jogava com os garotos, distribuía bolas, contava histórias. Para cada criança que o abraçava, ele via um reflexo de si mesmo, um menino que só precisava de uma chance. Mas nem tudo era perfeito. Ronaldinho enfrentou controvérsias. Problemas com impostos, negócios mal sucedidos e até uma breve prisão no Paraguai por uso de documentos falsos. Esses episódios, amplificados pela mídia, mancharam sua imagem para alguns. No entanto, para os brasileiros, ele continuava sendo Dinho, o cara que trouxe alegria em tempos difíceis. Sua resposta a essas crises era sempre a mesma: um sorriso, uma piada, um jeito de dizer que a vida segue. Ele nunca se deixou definir pelos erros, mas sim pela forma como se levantava. Quando pendurou as chuteiras, por volta de 2015, Ronaldinho não deixou o futebol. Ele apenas mudou de palco. Tornou-se um embaixador do esporte, viajando o mundo para jogar partidas beneficentes, promover marcas e espalhar sua filosofia de vida. Jogue com alegria, ame com paixão, viva sem medo. Seu impacto é sentido em cada criança que chuta uma bola em um campinho de terra, em cada torcedor que se emociona ao lembrar de seus gols, em cada jogador que tenta imitar seu elástico. Ronaldinho não apenas mudou o Barcelona ao futebol, ele mudou a forma como vemos o jogo.
Ele nos lembrou que, acima de tudo, o futebol é arte, é festa, é um convite para sorrir. Hoje, seu legado vive nas memórias dos que o viram jogar e nas gerações que assistem a seus vídeos no YouTube, maravilhadas com um homem que fazia a bola dançar. Ronaldinho Gaúcho não foi apenas um craque, ele foi um sonho tornado realidade. Um menino que levou as ruas de Porto Alegre para o mundo e mostrou que, com uma bola nos pés e um sorriso no rosto, é possível conquistar o impossível. Sua história não é sobre perfeição, mas sobre humanidade, sobre o poder de transformar adversidades em arte e de deixar um rastro de luz onde quer que vá.